Mini biografia Luciano Amir 1981, nascido e criado em Osasco, rasguei as ondas do mar, dropei as rampas de skate, patins e aos 15 já trampava de office boy. Luciano Amir nascido em 3 de março de 1981, Osasco, São Paulo. Primeiros apontamentos para uma biografia de vida, documento inicial sujeito a complementações, correções do próprio editor e autor. Luciano Amir, introdução, o menino de Osasco. Existem vidas que seguem um curso linear, como rios tranquilos que correm previsivelmente para o oceano. Outras, porém, assemelham-se ao mar que Luciano tanto aprendeu a amar, repletas de ondas altas, calmarias repentinas, correntes ocultas e, acima de tudo, a necessidade constante de se equilibrar para não cair. Nascido em 3 de março de 1981, em Osasco, São Paulo, a história de Luciano é um retrato autêntico da jornada de um homem que precisou, desde cedo, aprender a navegar pelas expectativas familiares, pelas reviravoltas do empreendedorismo e pelas profundas transformações da alma. Esta é a narrativa de um menino que começou brincando nas ruas da Vila Campesina, tornou-se um profissional dedicado nos escritórios da Paulista Contabilidade, enfrentou a dor da perda e encontrou na fé a força para se reinventar inúmeras vezes. Uma história sobre resiliência, sobre a busca pelo próprio espaço e sobre o desafio contínuo de crescer e contribuir com o legado de uma família que construiu muito junto. Capítulo 1. O som das manhãs e o gosto do sal. As primeiras memórias de Luciano não são feitas de grandes eventos, mas da simplicidade reconfortante do lar. A trilha sonora de sua primeira infância era a voz de sua mãe, que o despertava cantando. Bom dia, bom dia, bom dia, melódico, chamando-o pelo nome, que vinha sempre acompanhado de um copo de café com leite ou de vitamina prontos para começar o dia. Era o porto seguro de onde ele partia para explorar o mundo. A infância foi um mosaico de aventuras e aprendizados. Ele recorda com carinho das viagens em família e das brincadeiras com o pai, que transformava as próprias pernas em uma ponte, sobre o lago, abrindo-as e passando o menino de uma mão para a outra, como se fosse uma balança. Lembra-se de ganhar o bonequinho do xerife do Murphy, das tardes gastas sobre rodinhas, fosse no skate ou nos patins, e das paixonites de criança, pelas meninas e pela professora da escola. Havia também as travessuras e as primeiras lições duras. A única surra que levou na vida, após o pai pegá-lo fumando ainda criança, marcou a imposição de limites. Lembra-se também de empurrar a mãe de um amigo na piscina como revide, porque ela o havia empurrado primeiro. As irmãs sempre exerceram papéis fundamentais em sua vida, cada uma à sua maneira, com broncas, proteção e muito carinho, uma rede de afeto que moldou quem ele é. Um episódio em particular ilustra a sensibilidade do menino Luciano. Aos 5 anos, por volta de 1986, durante a mudança da família da Vila Campesina para a Vila Iara, ele se viu sozinho na calçada enquanto o caminhão de mudança ia embora. O sentimento de abandono foi imediato. Foi o vizinho Marcelinho quem o resgatou daquele medo, sentando ao seu lado na calçada e alertando, em tom de brincadeira, que a mulher do saco preto pega menininhos abandonados. Marcelinho o levou para casa, onde a mãe dele preparou um chá e Luciano ficou brincando. Pouco depois, os pais retornaram para buscá-lo para terminar a mudança. Ele não havia sido esquecido, mas a sensação de vulnerabilidade daquela calçada vazia ficaria gravada para sempre. Sua introdução à vida escolar começou no jardim de infância épico, na Vila Campesina. Foi um início difícil, ele lembra de chorar muito enquanto os pais o entregavam para a tiazinha do colégio, não querendo ir. Mas logo se acostumou e passou a colecionar boas lembranças, as brincadeiras de rolar pneu, os pirocópteros, a curiosidade inocente de brincar de médico com as meninas e descobrir a anatomia e os lanches com danoninho. Depois do épico, foi para a primeira série no ITO, na FITO, Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Foi também na infância que nasceu sua profunda conexão com o mar. Aos 6 ou 7 anos, aproximadamente em 1987, Luciano já se equilibrava em uma prancha de bodyboard de isopor. A prancha de sua irmã Daniela era vermelha, a de sua irmã Cláudia era amarela. O desejo de surfar de verdade o levou a pedir uma prancha de surf ao pai. A primeira tentativa foi uma prancha de isopor que acabou assando sua pele. Para não perdê-lo de vista no marzão, sua mãe lhe deu uma camiseta amarela fluorescente e ficava de binóculos na janela do quarto ou na sacada. O pai, então, saiu em busca de uma prancha, boa, bonita e barata. O que encontrou foi uma prancha enorme, gorda e quebrada. Não importavam as risadas alheias, foi naquela prancha imperfeita que Luciano aprendeu a dominar as ondas. Havia também os sustos no mar, como a vez em que quase morreu afogado. E as memórias emocionantes da mãe chorando, dizendo que um dia largaria tudo e o levaria com ela para morar na praia. Ainda na infância, uma ida ao mercado marcou sua memória. A mãe pediu que ele e o amigo Roquinho fossem comprar pãozinho e uma garrafa de vinho. Na tentativa de colocar uns chocolates bis no bolso, Luciano deixou a garrafa de vinho cair e quebrar. O dono do mercado o segurou. Roquinho chamou o pai, que resolveu a situação. Luciano pediu para não contarem ao seu pai, mas o segredo não durou. Ao chegar em casa, tomou uma bronca e ficou de castigo. Capítulo 2. As ruas da Vila Iara e o despertar precoce. A transição para a adolescência trouxe ventos rebeldes. Por volta dos 12 ou 13 anos, 1993, 1994, as ruas da Vila Iara tornaram-se seu principal refúgio. Andando com o pessoal da União Vila Iara, Luciano começou a experimentar a liberdade e os excessos da juventude, passando horas fora de casa, no prédio embaixo, andando pelo bairro, bebendo e fumando. O comportamento chamou a atenção da escola, que alertou os pais. A resposta da família foi rápida e pragmática. Aos 15 anos, 1996, o tempo livre nas ruas foi substituído pela responsabilidade do trabalho. Como ele mesmo reconhece, foi uma intervenção da família que mudaria o curso de sua vida para melhor. Sua introdução ao mundo profissional se deu como office boy. Durante 2 anos, ele cruzou Osasco e São Paulo, enfrentando a rotina diária de trens e metrôs para visitar repartições públicas, encadernadoras, clientes, Receita Federal, postos fiscais e prefeituras.
Foi um banho de realidade que o tirou da bolha da adolescência e o colocou frente a frente com a engrenagem do mundo adulto. Após essa fase inicial, as portas da Paulista Contabilidade se abriram de vez para ele. Lá, Luciano passou por um intenso processo de imersão, trabalhando cerca de 6 meses em cada departamento, conhecendo a fundo a operação que sua família havia construído com tanto esforço e dedicação. Capítulo 3. Entre a teoria e a prática, a trajetória acadêmica de Luciano não seguiu um roteiro perfeito. No colegial, tentou cursar o técnico em contabilidade, mas tomou bomba. Mais tarde, buscou o curso de ciências contábeis no período noturno para obter o CRC, mas as faltas o levaram a uma nova reprovação. Foram necessários 1 ou 2 anos de pausa e o conselho da família para que ele mudasse a estratégia, passando a estudar no período da manhã. Em 2006, aos 25 anos, ingressou no curso de administração de empresas, formando-se em 2009. Foi a partir desse momento que ele começou a ter sonhos e objetivos cada vez mais claros. Mais tarde, concluiu também o técnico em contabilidade no Senac, unindo finalmente os títulos de administrador e contador. Foi durante a faculdade que Luciano encontrou seu verdadeiro ritmo. Ele não apenas estudava a teoria, ele a aplicava diariamente na Paulista Contabilidade, tendo liberdade para isso. Assumiu a coordenação do departamento fiscal e se dedicou intensamente ao crescimento da empresa. Implementou o mapeamento de processos, estruturou a parte de RH, introduziu a consultoria fiscal e liderou a integração de sistemas, arquivos eletrônicos, governo eletrônico e o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Luciano chegou a atuar simultaneamente nos departamentos fiscal, contábil, departamento pessoal e de tecnologia da informação. Evoluiu rapidamente, tornando-se membro da diretoria e da sociedade, e se destacou pela dedicação e pelo entusiasmo nas reuniões. A dinâmica familiar de uma empresa é sempre complexa e cheia de aprendizados. Cada membro da família ocupava seu espaço com competência, a irmã do meio como diretora do departamento financeiro e a outra irmã cuidando do societário jurídico. O pai, com sua sabedoria, organizou a estrutura de forma que cada um pudesse contribuir da melhor maneira possível, colocando cada filho em um andar e em um departamento. Luciano absorveu muito desse ambiente, aprendendo sobre todos os departamentos e crescendo como profissional. Como em qualquer trajetória de desenvolvimento, havia momentos em que suas ideias precisavam de mais tempo para amadurecer e encontrar o momento certo de serem implementadas, algo que ele hoje reconhece como parte natural do processo de crescimento dentro de uma empresa familiar. Capítulo 4. O palco, a consultoria e a busca por autonomia. O ano de 2010 marcou o início de uma nova fase. Com 29 anos, Luciano implantou a nota fiscal eletrônica nos clientes do escritório e passou a comercializar um aplicativo para importação de XML e arquivamento de notas fiscais. Seu domínio sobre o tema chamou a atenção da organização do evento da Fiscosoft, que em maio de 2012, aos 31 anos, o convidou para um desafio intimidador, fazer uma palestra sobre o SPED e o Sistema Público de Escrituração Digital para 400 empresários da área contábil. O sistema que utilizava na empresa era o ProSoft. Morrendo de medo, Luciano aceitou o desafio. Fez um curso de palestrante, montou sua apresentação e falou por meia hora, dando depoimentos no evento. O resultado foi um sucesso absoluto. Ele se destacou de tal forma que, a partir daquele dia, seu celular e e-mail não paravam de receber procuras de contadores em busca de orientação. Entre 2012 e 2014, ele transformou essa demanda em um serviço de consultoria para escritórios contábeis. Foi um período de muito aprendizado e crescimento pessoal. Dentro da Paulista Contabilidade, essa iniciativa gerou debates naturais sobre os rumos do negócio, discussões saudáveis que fazem parte da evolução de qualquer empresa familiar. Luciano reconhece que nem sempre foi fácil conciliar sua vontade de inovar com o ritmo e as prioridades da empresa, mas guarda com gratidão tudo o que aprendeu nesse processo. Capítulo 5. Luto, fé e reinvenção. O ano de 2014 trouxe a maior provação de sua vida, aos 33 anos, o falecimento de sua mãe. A dor da perda o lançou em uma profunda jornada espiritual. Luciano fez um treinamento que durou quase um ano e leu a palavra de Deus 2 vezes. Encontrou na fé o conforto que precisava e, segundo ele, Deus o usou para tocar a vida de toda a sua família. Assumindo o papel de o caçulinha, o Davizinho, o menor da casa, ele deixou um legado espiritual imensurável, mesmo reconhecendo que hoje se considera menos convertido. Movido por essa nova energia e pela vontade de explorar novos caminhos, ele buscou experiências empreendedoras fora da empresa da família. Teve a oportunidade de se tornar sócio de uma franquia de cosméticos da Inod em Bauru. Montou também sua própria consultoria para escritórios contábeis, um projeto que nasceu do desejo de compartilhar o conhecimento acumulado ao longo dos anos. Convidou as irmãs para participarem do projeto, mas cada uma tinha seus próprios caminhos e compromissos naquele momento, e Luciano seguiu em frente, respeitando as escolhas de cada um. A vida pessoal também passou por transformações significativas. Um divórcio trouxe consigo um período de cerca de 2 anos vivendo sozinho, um tempo de reflexão e reencontro consigo mesmo, que antecedeu um novo casamento e um novo capítulo na vida afetiva. Seu espírito empreendedor o levou a um novo e audacioso projeto, a abertura de uma franquia do Senhor Espeto, em Osasco. O negócio mostrou-se promissor, atingindo o ponto de equilíbrio em 3 ou 4 meses. No entanto, desafios no capital de giro tornaram a operação pesada demais, resultando no fechamento do restaurante e em dívidas que ele segue honrando com responsabilidade até hoje. Capítulo 6. O retorno e o peso do legado. A relação de Luciano com a Paulista Contabilidade sempre foi marcada por idas e vindas, ele saiu e voltou da empresa cerca de 5 vezes, o que demonstra o quanto esse lugar é parte fundamental de sua identidade. Há 3 anos, em 2023, aos 42 anos, ele retornou, desta vez em um novo formato, buscando contribuir da melhor forma possível dentro da estrutura atual da empresa. O cenário de 2026, quando completa 45 anos, é ao mesmo tempo desafiador e cheio de significado.
A empresa passa por um momento de transição natural, como toda organização que atravessa gerações. Luciano sente o desejo genuíno de contribuir para esse processo, de somar esforços com os sócios e colegas na construção de um futuro sólido para a Paulista Contabilidade. Nesse contexto, ele reconhece que há muito a aprender e a colaborar. Apresenta projetos e ideias com entusiasmo, ao mesmo tempo em que divide seu tempo com as demandas operacionais do dia a dia, algo que ele enxerga como parte do compromisso de quem ama o que faz. O caminho não é simples, mas Luciano acredita que, com diálogo, parceria e dedicação, é possível construir algo ainda maior do que o que já foi conquistado. A saúde pede atenção e a jornada exige equilíbrio. Mas Luciano segue em frente, com a mesma determinação de sempre, buscando seu espaço com humildade e respeito por todos ao seu redor. Conclusão: a prancha imperfeita vida de Luciano é um testemunho de que o sucesso não se mede apenas por planilhas e balanços, mas pela capacidade de se reerguer após cada queda. Ele conheceu o topo da liderança precoce e os desafios do fracasso financeiro. Conheceu a dor do luto e a luz da fé. Hoje, Luciano é um homem que carrega com orgulho cada cicatriz da sua trajetória, as ondas que rasgou, as rampas que dropou, os escritórios que percorreu, as empresas que tentou construir e as perdas que o transformaram por dentro. Ele sabe que a maré está em movimento, que os ventos trazem tanto desafios quanto oportunidades, e que a empresa da família, assim como sua primeira prancha de surf, foi construída com muito esforço e amor, e merece ser honrada com dedicação e respeito. Enquanto busca contribuir cada vez mais para o futuro da Paulista Contabilidade e para os projetos que ainda estão por vir, Luciano continua remando. Porque ele aprendeu, desde muito cedo, que não importa o quão forte a onda bata, o segredo é nunca soltar a prancha. Rascunho elaborado em junho de 2026, com base nos relatos do próprio Luciano Amir. Este documento representa um primeiro esboço da sua trajetória de vida e está aberto a complementações, ajustes e aprovação final do próprio autor.